Olá, sempre que se vai fazer uma cirurgia bariátrica, é sempre recomendado, né, ter uma perda de peso antes da cirurgia, tá? Então isso é um assunto que todos os cirurgiões recomendam. Você não deve engordar antes da cirurgia, você deve perder peso antes da cirurgia para facilitar. Porém, recentemente foi publicado um estudo bem interessante, um pouquinho controverso, questionando essa perda de peso antes da cirurgia. Nesse estudo, ele mostrou que alguns pacientes que perdem muito peso antes da cirurgia, existe uma pequena incidência maior de algumas infecçõezinhas locais e infecção do trato urinário, tá? Hoje em dia, todas as sociedades de cirurgia bariátricas, americana, brasileira, recomendam a perda de peso antes da cirurgia. Então, por isso que é uma coisa bem questionável essa discussão. O que particularmente eu vejo no dia a dia e o que eu acho que é importante? Os pacientes com peso extremamente alto, acima de 150, 170, 200 quilos, é fundamental, eu diria quase que obrigatório, a perda de peso antes da cirurgia, em torno de mais ou menos 10%, para que a cirurgia torne-se mais tranquila, mais fácil e, logicamente, vai se tornar com isso mais segura, né? Então, é recomendado pelo menos a perda de peso em torno de 10%. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer a cirurgia, o fígado ele está inchado, esteatótico, com gordura. E essa perda de peso antes da cirurgia faz com que esse fígado diminua de tamanho e isso facilita muito a cirurgia. Perdendo peso, ocorre também uma diminuição da gordura visceral. Com isso também facilita a cirurgia. Lembrando que muitas vezes, ao você ter uma perda de peso, a perda de peso inicial, a primeira gordura que acaba sendo eliminada, muitas vezes é a gordura abdominal, é a obesidade abdominal. Então isso automaticamente facilita a cirurgia. Pacientes que não têm o peso tão exagerado, né, que não tem um peso, digamos assim, uma super obesidade, tem uma obesidade grau 2, acho importante que eles consigam manter o peso, mas não é imperativo a perda de peso. Agora, com certeza, um consenso existe. Não se deve ganhar peso antes da cirurgia. Então, está programada a cirurgia, está programada de você fazer daqui a 1 mês, 2 meses, é muito importante que você, não é porque você vai fazer a cirurgia que te dá o direito de você começar a fazer, eu sempre brinco, fazer as despedidas, né, antes da cirurgia, ir na churrascaria, pizzaria. Não, você tem que tomar cuidado e, no mínimo, conseguir manter o peso que você tem, tá? Pior do que não perder antes da cirurgia é ganhar antes da cirurgia. Isso faz com que o fígado, aquilo que eu expliquei, o processo ao contrário, o fígado incha, aumenta a gordura visceral e com isso dificulta bastante a cirurgia. Dificultando a cirurgia, aumenta o risco.